Olá, meus caríssimos irmãos, mais uma vez de volta e com alegria para dividir o que estamos aprendendo, começando por mim, para levar uma lembrança da passagem de Cristo, uma lembrança também de nosso dia a dia, para que nos acalentemos e nos confortemos nos dias de hoje. Então, como de costume, eu peço que você humildemente, pela fé, mentalize em Deus, mentalize em você, para que a gente medite, para que tenha um sentido essa meditação e nos faça nos despertar. Por isso que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, ao cosmos, à energia maior, a Jesus, para que, com a permissão dele, os irmãos mais elevados, mais adiantados em moral, no plano invisível que aqui se encontra, possam nos ajudar com as forças que não podemos ter por nossos esforços humanos, mas por nossa fé. Mestre Jesus, é com a fé e com todo o amor que suplicamos ao Senhor a tua bondade e permissão para que os irmãos nos revele e nós enxerguemos em nós mesmos a tua mensagem, para que saiamos da inércia e andemos para a evolução. Que assim seja. Então, meus amigos e minhas amigas, sem a pretensão de trazer o assunto encerrado para a humanidade, muitos têm falado e precisamos repetir. Estamos passando por um momento de mudança, por um momento de isolamento, por um momento em que o mundo está passando conjuntamente. E sem especular, e sem aqui conduzir vocês para uma religião, para uma visão política, sem guiar vocês através da sugestão, da hipnose, sem tirar a propriedade individual de vocês, da singularidade de ser um espírito livre, eu venho chamá-los, como assim eu estou fazendo, a lembrarmos das passagens do Cristo. Tanto faz se você vai tirar do Novo Testamento, ou de um outro livro que fale do Cristo, mas da passagem do Cristo, não da interpretação que cada um dá. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que ele venceu. Eu quero dizer que ele já tinha nos alertado não apenas do Covid, mas da necessidade do espírito humano na Terra de passar pelas dificuldades para a sua elevação, para a sua finalidade, para seu fim. E também ele disse: não se inquieteis com o dia de amanhã. E é sobre isso que eu queria falar, trazendo Jesus e não apenas uma opinião humana. Ele nos ensinou a não nos inquietar, não nos ficarmos ansiosos com o dia de amanhã. Que maravilha, Que sensacional. Ele já sabia e já deu o remédio. Mas não é fácil simplesmente dizer: não tenha ansiedade, não tenha medo, não se inquiete, O magnetismo de Jesus não é o nosso, mas está presente aqui ainda hoje. Quando ele diz isso, é porque ele sabia que seria o sentimento
despertado na humanidade diante das dificuldades, que o ser humano ele quer ter o seu espaço, ele quer conquistar algo, né? Mas as dificuldades seriam muitas. Então, para que a gente se console com essas palavras do Cristo, é necessário a gente começar a perceber a visão humana da coisa, para entendermos a espiritual. Foi assim que ele disse com Nicodemos: você não entende coisas humanas, como queres entender a espiritual? Então, assim, vamos falar dessa inquietação que ele disse, né? Não tenho a pretensão aqui de amanhã você acordar e dizer não tenho ansiedade, não sou humano, mas você se autoconhecer, você saber onde essa inquietação está vindo, por bloqueio seu mesmo humano, né? Por crenças limitadas, né? Por você desconhecer o processo interno, né? Por você não crer às vezes em você mesmo, né? Imagine, vós sois deuses, né? Quem somos de nós? Quais são as pessoas que realmente creem nisso, né? Não é fácil, né? Então, quanto mais a gente tem um conhecimento, mais a gente tem as ferramentas para praticar. Praticar sem ferramenta não faz muito sentido. Você precisa da ferramenta para praticar, mas ter a ferramenta e não praticar também, de que adianta, né? Então vejamos. Primeiro, precisamos conhecer as emoções do homem. O homem, entenda-se homem e mulher, né? Do ser humano. Existem emoções e sentimentos, que alguns classificam emoções e sentimentos como as mesmas coisas, outros como emoção, como aquilo que sai ante ao que é realizado, o sentimento como você se comporta ante uma emoção, enfim. Mas existem emoções que são humanas, independente de sua elevação moral, de seu esforço físico e moral, eles não vão deixar de existir. Essas emoções, elas existem desde a evolução humana, né? Que foram necessárias para que o ser humano sobrevivesse, né? O medo é uma delas, e a gente vai falar um pouco sobre o medo, né? O medo é uma delas. A ira, o medo, a alegria. Então, são todas emoções que, independente de nossa existência, de nosso progresso, elas vão existir. O que não pode, o que vem trazer uma patologia é a fixação nela, é ela dominar a razão, dominar sua vida, né? Então, a humanidade, no início de sua evolução, vivia nas cavernas, né? Estou aqui querendo reinventar a história. Vivia nas cavernas, e foi a emoção do medo uma das primeiras ao homem a conhecê-la, né? Porque o homem tinha medo. Olha o medo aí. Então, o medo foi uma emoção necessária e ainda é presente na ansiedade, necessária para que o homem se alertasse, se programasse, se defendesse, né? Se procurasse uma segurança, né? Então, olha como o medo ele tem um sentido bom, ele tem um sentido positivo, o medo humano. Então, toda ansiedade, ela tem um medo presente, porque o medo é aquilo que você desconhece, como o ser humano da caverna, né? Então, ele não sabia o que tinha fora da caverna, então traz medo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então temos medo. Então, com relação ao Covid, esta emoção é humana, para não ficarmos transformando ela em patologias, porque nós não sabemos o que vai acontecer, não está ao alcance do homem saber. O Covid é um processo do mundo, então está sendo útil para a medicina avançar, para essa consciência fraterna, tem a sua utilidade, mas eu não estou aqui para falar disso, mas para falar das emoções ante ao Covid. Então perceba, nesse ponto, ter medo é humano, entendeu? Não existe esse raciocínio, não vou ter medo. Então você vai deixar de ser humano, você vai deixar de ter o hipotálamo, né? A glândula. Vamos falar um pouco, né? Não sou da área médica, mas para a gente entender um pouco, quando isso se torna patológico, quando isso se torna
até ruim para o nosso desenvolvimento espiritual. Então eu listei aqui algumas emoções que é do humano, né? Tristeza, ira, medo, amor, alegria. Então tudo como você reage a uma situação, né? Nojo e a culpa, que muitas vezes quando nos fixamos nela, acabamos também marcando o passo na evolução. Que a culpa também tem a sua utilidade. Quando você se culpa, você desperta para se arrepender, a utilidade. E aí você, devido à culpa que você teve consciência, e agora você vai buscar se arrepender, reparar, progredir, não olhar para trás. Não vai se fixar na culpa, né? O colapso da culpa, não. Mas olhe como ela teve uma importância. Então, todos os sentimentos humanos são necessários para o ser humano, para que a gente não fique numa ilusão pueril de que somos puros e as emoções que estamos sentindo nos distanciam do divino. Não, ao contrário, nos aproxima, desde que a entendamos e elas não nos dominem. Passemos a viver a humanidade espiritual, para que conhecemos mais as coisas espirituais como espírito. Não neguemos a realidade, porque negar a realidade é uma defesa, e é uma defesa que nos aproxima da psicose, né? A realidade é que somos humanos, mas não devemos as emoções, né, que são os nossos instintos ali, úteis, dominar a razão, dominar e conduzir o nosso livre-arbítrio. Isso não podemos, né? E é por isso que a humanidade, por se desconhecer, ela caminhou com falsas crenças, né, com ideologia. Então, para que a gente entenda esse medo que a gente está passando, eu gostaria de falar um pouco, sem o teor acadêmico, né, sobre o circuito neural do medo em você, em qualquer ser humano, para que você entenda. Olhe como isso é humano, para depois entrarmos no aspecto da reflexão com Cristo, né? O circuito neural do medo, ou seja, nós temos glândulas que vai ativar assim hormônios ou neurotransmissores, como queiram, que vão se acoplar, né, devido a células, né, ou a outros substratos, e vão sim trazer mais, vão gerar essa sensação do medo. Mas a medicina ela para aí, né, porque ela vai dizer que a amígdala central, que está no cérebro, né, a amígdala central é a responsável para se comportar como um sistema de alarme, né? Ou seja, olha, uma amígdala orgânica, não é nada espiritual, orgânica. Ela vai se comportar como um sistema de alarme, em que toda vez que ela for acionada, esse alarme, olha a ansiedade aí, né? Ele vai gerar os neurotransmissores, né? Os neurotransmissores que vão se acoplar a esses substratos e vão realmente trazer fisicamente a sensação do medo. Mas a medicina, ela não trabalha ela não estuda o que ativa essa amígdala central, que é a sua mente, que é o seu, é você que ativa, você espírito que ativa. A medicina humana não estuda isso nas academias de medicina. Então, ela vai lá, então se limita ao cérebro, né? E vai fazer todo esse percurso, vai identificar que primeiro o ouvido capta o som, né? Vai captar algum som, né? Que esse som vai se dirigir para o tronco cerebral, né? De lá vai para o tálamo e a amígdala cortical, né? Não sei se eu falei errado, o cortical vai ser esse sistema de alarme. Bom, o objetivo aqui não é trazer esse campo acadêmico, mas para você entender que existe um circuito neural do medo em você organicamente. Se existe, é porque é para existir. Então, ter medo é natural, né? Agora, esse sistema de alarme
não pode ficar ligado 24 horas. E é aí que vamos chegar, né? Quem ativa esse sistema de alarme? Sua mente. Sua mente. Porque a sua mente também, podemos separar assim, uma separação minha. Você tem duas mentes, a mente emocional e a mente racional, né? Freud, ele vai lá falar, né, de uma topologia mental, né? Ele vai falar de consciente, né? Ele não vai trazer essa coisa do subconsciente, mas isso é uma topologia, isso não é mente. Então ele separa geograficamente a mente. Mas veja bem, para que você entenda, nós temos uma mente mental, temos uma mente emocional e uma mente racional. Porque o racional, ele não controla o instinto, aquele instinto que você ainda tem, o medo, mas ajuda a vigiá-lo, né? Ajuda a entendê-lo, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: se alguém pisar no seu pé e você, mesmo sendo aquela pessoa zen, aquela pessoa que trabalha o racional para controlar o emocional, você vai gritar. É isso que eu quero dizer, entendeu? Que o racional não controla, né? Claro que quanto mais o racional se prepara para entender o seu emocional, mais ele está adiantado nesse controle, mas não é total, entendeu? Se alguém, por isso que eu digo, sou humano, sou pecador, se alguém me der um murro, eu vou dar outro. Ah, mas Jesus ensinou sim, tudo bem, vamos chegar lá, nesse da face. Então assim, somos humanos, né? Mas por que esses instintos ainda eles são prevalentes, eles ficam vindo à tona 24 horas no seu cotidiano? Você é uma pessoa muito colérica, você é uma pessoa muito ansiosa, né? Você é uma pessoa muito triste, né? Porque está fixado, né? Porque você no seu corpo mental, né? Não no racional, você está dando prioridade ali, né? São situações que você não resolveu, traumas, né? São situações que você valoriza essa situação, e então você dá espaço para os seus instintos em que você encarnou na era primitiva abrocharem, né? Surgirem, se fazerem presente, tomarem conta e viverem e se aparecerem mais que o racional. Olha que coisa! Não podemos dar espaço apenas para o racional, porque um racional sem emoção vai me tornar um psicopata. Não tenho empatia, não tenho amor, não tenho sentimento, não tenho alegria, tenho que ter. Mas qualquer fixação é uma patologia, é um problema, né? Mas por que eu fixo na ansiedade? Porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo, porque eu não conheço as minhas emoções. Porque eu não conheço as minhas emoções. Porque eu priorizo outras coisas em minha vida, né? Eu ainda não resolvi esse trauma que meu consciente cobra. E aquilo, eu projeto, mas eu não resolvo. E busco muitas vezes a inércia. Busco muitas vezes o mais cômodo, que é às vezes chorar, né? Chorar, pedir ajuda, né? É válido, principalmente aos bons irmãos, né? Aos irmãos do plano espiritual. Mas a gente tem que se conhecer internamente, né? E ser humano com a visão espiritual de que você é espírito, mas também é humano, né? Então, essas emoções foram necessárias para que o ser humano aprendesse a lidar, né, com o amanhã, com o perigo. Já pensou uma criança sem medo, ou um adulto, né? Eu digo não um bebê, que o bebê ainda não tem o racional desenvolvido. Um bebê é só inconsciente, mas eu digo uma criança já de 8 anos ou um adulto sem medo, sem essa glândula, sem essa amígdala cortical,
ia se jogar no oceano e não ia ter medo de morrer. A gente tem que ter esse medo, mas não aquele medo limitador, aquele medo em que a minha crença vai até aqui e eu não sei o que acontece depois, né? Não, eu tenho um medo humano, mas esse de que o amanhã a Deus pertence e eu quero controlar o que não está, né, no meu alcance, aí já é uma patologia, né? Grifo meu, né? Porque eu vou ligar a amígdala cortical 24 horas querendo resolver o que eu não posso. E o que eu posso resolver, eu não resolvo. Né? Os traumas que eu não busco me conhecer, eu não busco me tratar, né? Eu não busco estudar mais quem eu sou, eu não busco estudar mais a vida no mundo espiritual. Eu creio só nessa vida, eu creio que tudo que eu sou se resume a uma encarnação, uma vida de 60 anos. Tudo isso eu vou trocar com o divino e vou ser perfeito eternamente. Então não busco o meu inconsciente, que é as minhas várias existências, está me cobrando. Isso me irrita, gera descontrole, gera preocupação, não tenho um controle no amanhã. E eu, por ser limitado, eu crio a ilusão de que estou no controle do amanhã. Vem o ego, que é a realidade, que é o racional, e diz para mim mesmo: olhe, você está se iludindo, viu? Você não está no controle do amanhã. Aí eu entro em desespero. Sim, a gente tem que ter essa realidade dentro de nós e dizer: eu não estou no controle do amanhã. Ninguém sabe o dia e a hora que vai desencarnar. É preciso ter fé. Essa sim é a fé. A fé no que não nos compete. A fé de que Jesus está no leme desse barco. A fé de que Ele zela por mim. E de que os irmãos, a minha família zela por mim. Aqueles que já foram zelam por mim. E de que o mundo continua. E de que quando a gente desencarna, nada muda. Então, se eu sou ansioso, se eu sou medroso, isso vai aflorar milhões de vezes. Imagine aí, eu não tenho nem a consciência do que está acontecendo quando eu levantar do corpo. É preciso ter fé. Então, por isso que eu trouxe, me perdoe se não foi tão técnico, né, que eu falei rápido, mas eu não quis trazer uma visão acadêmica do circuito neural do medo. Mas para que você se conhecendo, você entenda: poxa, eu tenho medo, sou humano, mas até aqui, tá bom, amanhã Deus pertence, né? E agora trazer a fé, que é refletindo em que foi Jesus e o que Ele nos passou, e o que nos espera, e o que eu posso fazer, né? Porque esse medo me assola? Porque esse medo me assola? Porque eu não me conheço, eu deixo as pessoas me guiarem. Eu sou uma pessoa fácil, sugestionável, né? Eu não estudo nada, eu prefiro, sem crítica, mas eu prefiro passar 3 horas por dia vendo novela do que 3 horas por dia estudando a mim mesmo, estudando para um concurso, pensando em alguma coisa para vender, pensando em como me ressignificar para que esse medo pare de me incomodar, pensando em entender por que esse medo está tão ligado, esse alerta em mim está tão ligado 24 horas, se o amanhã Deus pertence. Por que eu estou priorizando sentimentos deletérios? Por que eu ainda não resolvi coisas pequenas e banais, como um abraço que eu não consigo dar no meu irmão, no meu pai, na minha mãe, no meu vizinho, no meu colega de trabalho? Não consigo pedir desculpa a ele nem a pau. Porque essas coisas tão pequenas ainda, ela sobrepujam em mim. Então eu deixo de me autoconhecer, eu deixo de me enxergar, e aí eu, por fuga, vou entrar no torpor e uma sensação bondosa assim, mas que não me traz nada. Perceba, quantas novelas a gente já assistiu? Você ganhou o que com isso? Quem ganhou foram os atores. Não é que eu não assisto novela, eu já assisti, e eu não posso ser modelo para ninguém, mas é um momento de a gente entender as emoções,
Porque quantos não são os irmãos aí que estão desesperados porque não se conhecem, não lidam com suas emoções, seus instintos falam mais altos, e agora estão se entregando aos neurotransmissores que ele mesmo gerou na mente, o espírito mesmo gerou na mente os neurotransmissores. E a medicina vai dizer lá que foi o tálamo que produziu, que foi a amígdala cortical, não foi o espírito, foi a mente que produziu, pela prioridade que dá. Medo da morte. Imagine, a gente no século XXI com medo da morte. Medo da morte. Porque a gente acredita numa vida só. A gente aprendeu em milênios, Idade Média, Idade Moderna, de que existe um céu oriundo da mitologia, né? Da mitologia de Zeus, da mitologia de Hades, da mitologia grega, né? Mitologia de Apolo. Então essa mitologia aí, as religiões estão próximas dela, estão necessárias ainda para a gente, às vezes até boas para certas pessoas que precisam. Então você aprendeu com as religiões e com a mitologia que existe um limpo, um céu. Então você aprendeu que esse céu você não precisa fazer nada por ele. Perceba, estou lhe convidando a raciocinar. Você não precisa fazer nada por ele, porque é pela graça. Está escrito e está mesmo. Perceba, está lá escrito e está mesmo. Estou contestando, está lá, você vai ver o céu pela graça. Então você aprendeu que você vai chegar nessa beatitude eterna, de você vai gozar eternamente sem nada fazer. Aliás, você tem que fazer sim, cumprir um ritual religioso. Perceba que a gente não está aqui clamando ninguém a guerrear religiosamente, mas fique na sua religião, mas perceba, faz sentido isso. Jesus falou, e falou muito sobre isso. Vós não podeis suportar agora, mas virá o Espírito da verdade e vos falará coisas novas e fará vocês lembrarem sobre o que eu disse. Perceba, né? Por isso que você acaba até justamente aprendeu a ser ocioso para chegar no céu. Eu vou estudar para quê? Eu vou vender algo para quê? Se a vida já está acabando, o meu Olimpo com Zeus, com Jesus, está chegando. Eu cumpro certinho como homens que me limitam, que não deixam eu me autoconhecer, sabe? Eu me amar, eu me valorizar, e meu céu já está garantido. Que céu? Quantos planetas? Quantos céus? Um universo desse. Então, somos singularidades, meus irmãos. Então, cada um está num nível evolutivo. Eu mesmo estou despertando agora, cheio de pecados, mas saindo um pouco da ociosidade. Então, a gente fica esperando, né? E eu queria, para aqueles irmãos que gostam de estudar, de ler a questão 943 do Livro dos Espíritos. Kardec, né, pergunta à equipe do Espírito da Verdade e diz assim, pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos prazíveis se apodera de certos indivíduos? De onde nasce esse desgosto, né? Quantas pessoas se matando, né? E vão continuar ainda. Quantas pessoas se entregando à tristeza, quantas pessoas se entregando a coisas, né, às suas emoções, né? De onde nasce essa frustração? Os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé. Precisamos ter fé sim, fé lógica, não a cega, e da saciedade. Então você precisa se amar, meu irmão, né? Se amar, ser mais ativo mesmo em casa, ó. Faz um exercício físico em casa, sorri, abraça, ouve uma boa música. E aquele que precisa do dinheiro, o dinheiro é humano. Procura ter uma ideia de onde tirar essa renda, se ressignificar, vender o que você tem, o que você não usa, pedir ideias. Não pode ficar parado, né?
porque essas emoções, elas são humanas. O que não se pode, a questão 907 vai falar, né? Que é o excesso de vontade fixada nela, e o que faz você ter um mau uso dessas emoções. Então o problema está no mau uso, né? E de você não entender, entendeu? Então, meus irmãos, era isso que eu ia falar. Falei um pouquinho sobre emoções, sobre sentimentos. Não foi tão organizado, mas eu espero que você tenha entendido um pouco que vós sois deuses. Foi Jesus que disse: não espere que ele venha e te arrebate, porque nós temos que pegar a nossa cruz sem julgamento, né? Sem esse Jesus que julga, que está esperando você adorar ele, que está lá no trono, um Jesus vaidoso esperando que você se ajoelhe, que adore. A gente tem que respeitar a fé dos irmãos, mas é hora de trabalho, de despertar, é hora de amor, né? Nas mínimas coisas a gente começa essa revolução interna, como eu disse, nas mínimas coisas, no amanhecer orando, contemplando o sol, contemplando a vida. Que Deus nos abençoe.